Boa noite, bem-vindos novamente ao canal Hugo Kaori. Estamos novamente juntos aqui nesta plataforma social e virtual, mas que podemos eventualmente aqui partilhar a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Hoje tenho aqui a tradução, a minha preferida, a minha número 1, que é a Bíblia de Jerusalém. Eu tenho aqui uma capa de pele, de couro, mas, como podem ver aqui no interior, é a Bíblia de Jerusalém. Esta tradução tem também os livros apócrifos, portanto, que não foram inspirados por Deus. Ainda assim, a tradução, tirando os livros apócrifos, é excepcional. E eu hoje queria falar de alguém muito especial, uma mulher, uma grande serva de Deus e que fez história. Fez história numa zona, num povo que não adorava o Deus verdadeiro. Mas ela, com o seu comportamento, com a sua conduta, com a sua maneira de estar, com a sua humildade, com o seu amor e a sua humildade e sabedoria, conseguiu realmente conquistar todos, inclusive o coração do rei. De quem é que eu falo? De Esther. É no Antigo Testamento, a meio praticamente do Antigo Testamento, e Esther era sobrinha de Mordecai, ou Mardoqueu, em algumas traduções, um servo do Deus verdadeiro. E Esther era vista, de facto, como uma pessoa desde a mocidade, desde jovem, uma menina e uma jovem que, de facto, marcava pela sua humildade, pela sua simplicidade e sabedoria. Ela realmente era uma verdadeira serva de Deus, uma verdadeira mulher de Deus. Naquela altura, no tempo de Esther, quem estava a reinar desde a Índia à Etiópia e tinha 127 províncias para governar era o rei Assuero. Não era propriamente um rei bom, mas tinha uma forma de estar mais firme, um punho mais forte para com os seus súditos. Mas, de facto, o rei Assuero tinha uma esposa chamada Vasti e que esta rainha tinha precisamente, ou era a antítese, melhor dizendo, de Esther, uma mulher com um comportamento mau, um comportamento que mostrava alguma manipulação dentro dela para agir contra outras pessoas, principalmente as que estavam diretamente ligadas ao rei Assuero. Tinha de facto um caráter que não era aquilo que Deus gostava, que desejava, e até mesmo podemos aqui dizer que nem o próprio marido, o rei Assuero, admirava. Mas ela conseguia, pela sua postura ardilosa, conseguia serpentear o seu dia-a-dia e a sua relação com o seu marido e com os demais homens que estavam ligados diretamente ao rei. Mas Esther foi escolhida pelo rei pela sua beleza exterior, mas também, depois de falar com o rei Assuero, mostrou-se realmente uma mulher digna de ser rainha.
E para fazer aqui uma síntese e só dar o exemplo de Esther, o rei Assuero não era um rei unicamente dedicado ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro, ao Todo-Poderoso. E o povo também não. Mas ela conseguiu mostrar como é que era um verdadeiro ou uma verdadeira servo ou serva do Deus vivo, do Deus verdadeiro. E à medida que o tempo foi passando, o rei Assuero casou-se com Esther e houve, de facto, depois entre a mulher do rei Assuero, a Vasti, Amã, que era um dos ministros, chamemos-lhe assim, do rei Assuero, uma maquinação, um esquema para destruir, quer o tio da Esther, Mordecai ou Mardoqueu, conforme a tradução, e por sua vez também estragar a vida à rainha Esther. Facto é que há um ditado popular que diz que Deus escreve direito por linhas tortas, e de facto nada passa ao lado do nosso Deus. E a verdade é que a rainha Esther, ainda que estivesse no meio de muitas pessoas que não adoravam ao Deus verdadeiro, acabou por mostrar, pelas suas ações, pelos seus comportamentos, pela forma de lidar com todos os problemas, mostrou de facto que realmente o Deus verdadeiro era de facto o único Deus que deveríamos seguir. Claro que houve de facto aqui grandes conspirações feitas pelos inimigos de Mordecai e de Esther, e tentaram arranjar algo que iria prejudicar o casamento do rei e da rainha, do rei Assuero e da rainha Esther. E nós podemos ler aqui no livro de Esther, no capítulo 4, eu não sei se os irmãos, irmãs e os telespectadores podem acompanhar. Há aqui uma parte, no capítulo 4 do livro de Esther, eu vou ler aqui no versículo 8, a rainha Esther disse assim ao rei, e eu já vou dizer o porquê dela ter se dirigido assim ao rei. Esther virou-se para o rei Assuero e disse: lembra-te, fê-lo dizer, dos dias da tua pequenez, quando eu te nutria com a minha mão, porque Amã, o segundo personagem do reino, pediu ao rei a nossa morte. Invoca o Senhor, fala ao rei em nosso favor, livra-nos da morte. Reparem que os inimigos de Esther e de Mordecai, ou Mardoqueu, queriam a morte de Mardoqueu, ou Mordecai, e também da sua sobrinha, de Esther. Muito sucintamente, para não falar aqui agora muito da história, e nós podemos fazer um vídeo tecnicamente falando na história bíblica, a minha intenção hoje era falar um pouco sobre esta passagem. É que, fazendo a transição daqueles dias para os dias de hoje, a maioria de nós podemos nos sentir sozinhos, como cristãos que somos, no meio de grupos de escola, grupos de trabalho, colegas, ou na nossa vida secular, sozinhos, porque não temos ninguém ali, nenhum irmão, nenhuma irmã, que nos possa também acompanhar, dar-nos força e até mesmo defender
de acusações, de gozo, de ostracismo, peço desculpa, estava difícil, ostracismo, uma palavra que se diz muito hoje, que é muito comum, que é a violência psicológica, o bullying. Muitas vezes sentimos sozinhos e não temos a capacidade de raciocinar porque a pressão é muito grande. Mas podemos imitar Esther, podemos imitar Mordecai. Como? É deixar tudo nas mãos de Deus, em oração. Pedir que o Senhor Jesus possa derramar o Espírito Santo sobre as nossas cabeças e os nossos corações. Que nos dê a sabedoria, que nos dê a paz e a humildade para nós conseguirmos ultrapassar precisamente estas grandes dificuldades. Mordecai e a sua sobrinha Esther foram abençoados por Deus. E ela foi uma rainha que teve uma grande influência política no reinado do seu marido, do rei Assuero. Muito honestamente, e só lendo depois a história bíblica, muito honestamente, nós não sabemos se o rei Assuero, até ao fim da sua vida, se converteu e manteve-se fiel até ao fim. O que é certo é que ele mudou o seu proceder. Porquê? Porque tinha uma pessoa de Deus ao seu lado. E o importante é isso mesmo. É, independentemente das pressões e de acusações que possam advir das mais diversas fontes, quer de trabalho, quer de família, quer de amigos, nós devemos sempre deixar tudo nas mãos de Deus. Muitos podem até ver este vídeo e gozar no trabalho, onde eu estiver, podem dizer, olha, agora fazes vídeos com o conteúdo espiritual. Sim, o conteúdo espiritual, o conteúdo cristão, a palavra de Deus, que é Cristo Jesus, e do Deus verdadeiro. Não falo de espiritualidade que não tenha a ver com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Porque tudo o que não está na Bíblia Sagrada e que não fala do Deus Todo-Poderoso e do seu Filho, Cristo Jesus, não procede de Deus. E nós não podemos ir por esse chamamento falso. Esse chamamento está camuflado de uma aparência muito boa, muito positiva, mas leva a interesses que não são os da nossa salvação. Mas somente Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida para sermos salvos. Portanto, acho que poderei dizer com toda a certeza que se nós tivermos um pouquinho de Esther no nosso coração, então vamos fazer a diferença, e muita diferença nos dias que correm, perante as sociedades que nós vivemos hoje. Independentemente do país onde nós estamos, da nação e cultura que nós vivemos e partilhamos, uma coisa é certa, nós vivemos em comunidades e nós precisamos uns dos outros, das diversas profissões, estatutos, conhecimentos, culturas ou outros. Mas todos precisamos de todos. E como muitas vezes se vê nas redes sociais, nas plataformas digitais, que o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Eu tenho que olhar por mim porque senão ninguém olha. É melhor estar no silêncio ou sozinho do que mal acompanhado. Tenho é que pensar em mim e não nos outros. Existem muitas frases destas. Mas isso são frases erradas. Porque Deus não ensina isso. O Senhor Jesus não ensinou isso.
o que Deus e Jesus ensinaram é: ama o teu próximo. E aí está. Vão completar a frase. Como a ti mesmo. É isso mesmo. Se nós fizermos isso, as sociedades vão viver muito melhor. Porque eu farei ao meu próximo o que eu gostaria que ele me fizesse a mim. Ele pode não o fazer, mas grande possibilidade há se eu o fizer e ele também. Porque comportamento gera comportamento. E se nós pensarmos que devemos olhar pelos nossos próximos, então eles farão o mesmo. E cada um, como indivíduo fará o mesmo. Portanto, em vez de olharmos para o nosso umbigo e pensarmos só em nós, vamos pensar nos outros. Porque se os outros tiverem a mesma perspectiva do que nós, então também vão pensar em nós. E há algo muito importante. Podem dizer assim: está bem, Hugo, isso é tudo muito bonito, mas eu vou fazer isso ao meu próximo e ele nem me faz a mim sequer. E é capaz de nem agradecer pela atitude ou o ato que eu tive. Mas eu volto a perguntar: será que tu estás a fazer isso para receberes elogios ou receberes algo em troca, se calhar ainda maior do que aquilo que estás a dar? Ou estás a fazer isto do coração e fazendo o bem ao outro deixa-te imensamente feliz? É essa a diferença. Os cristãos, desde os primórdios até agora, fazem do coração. Não fazem para seu mérito, a sua honra, o seu louvor. Não. Mérito, honra, louvor, glória é tudo para Deus. Através de Cristo Jesus, o nosso Senhor, Rei, Mestre e Salvador. Portanto, aquilo que nós somos servos de Deus. Somos o sal da terra, a luz do mundo, como nós falamos aqui no vídeo. Já vamos em 17 minutos. E eu não queria me alongar muito. Não falamos tecnicamente da história de Esther, das experiências que ela viveu. Mas o tema e a essência deste vídeo era precisamente sermos como Esther no meio de pessoas que não são de Deus e que não adoram ao Deus verdadeiro. Vamos fazer a diferença. Seremos gozados e perseguidos, vão-nos querer fazer mal. Mas nós, mesmo que estejamos sozinhos, nunca estamos verdadeiramente sozinhos. Porque temos Deus, temos Jesus, temos o nosso Consolador, o Espírito Santo, temos os anjos. E se nós orarmos, Deus irá prover. Como disse Abraão, o pai da fé, o nosso patriarca, Deus proverá. É só deixarmos nas mãos dele. E ele, através do Senhor Jesus, irá dar-nos a melhor solução, a melhor resposta. Por isso, agora com quase 19 minutos, eu quero me despedir dizendo que podemos ser um pouquinho da Esther. Podemos deixar aqui no nosso coração essa pequena marca, esse pequeno exemplo. No meio de tanta podridão, podemos nós ser ali o pontinho de luz que algumas pessoas precisam. E mesmo com um pequeno ato de amor perante o nosso próximo, podemos fazer toda a diferença. E principalmente salvar vidas para Cristo Jesus e assim para Deus Pai. Irmãos, irmãs, obrigado por assistirem até ao fim. Quem teve paciência para estar quase 20 minutos a ver este vídeo. Hoje tivemos o exemplo desta grande mulher, a Esther, a esposa do rei Assuero, e no próximo vídeo vamos também ler mais um pouco do Novo Testamento e aprender mais daquilo que o nosso Rei, Mestre e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, nos ensinou. Irmãos e irmãs, um resto de uma noite feliz. Fiquem com Deus em Cristo Jesus. Obrigado e até ao próximo vídeo. Até breve.